E aí chegamos no nosso terceiro vídeo, é isso, é verdade. E chegamos finalmente num dos assuntos que eu mais queria falar, um dos assuntos que mais me interessam, me intrigam e eu acho que vai ser incrível a gente conversar a respeito. Não vai ser possível aprofundar tudo, claro, por isso que esse é o primeiro que vai falar sobre exatamente isso que você deve ter se perguntado já no vídeo anterior, no segundo vídeo do canal, que fala sobre Corpus Linguistics. Linguística de corpos. O que é isso, né? O que é isso, como isso funciona, de onde vem, para onde vai, por que isso é relevante para a linguística aplicada, para a linguagem em geral, para o nosso entendimento de línguas em geral. Já estou dando muitas pistas, né? De que é uma coisa muito interessante e que vale muito a pena ver e pensar a respeito. E também já estou aparecendo aqui com esses carinhas, né? Esses meus xodós. São só alguns, tá? Porque tem muita coisa digital também, tem muita coisa da Amazon PDF em geral. E é um dos temas mais, assim, caros, mais preciosos da atualidade em relação à linguística aplicada. Linguística de corpos é uma maravilha, tá bom? Então fica o meu convite, espera uns 2 minutinhos e a gente vai falar bastante sobre linguística de corpos hoje. Oi gente, meu nome é Diego, a gente está aqui de novo no Diego L. Araújo, esse canal que fala sobre diversas coisas, né, e principalmente conectadas à linguagem e tecnologia. Sou um homem branco que está utilizando uma camisa listrada cinza, tem uma corrente aqui, camisa por baixo meio verde. No fundo a gente tem um fundo cinza, um pouco branco, e tem um quadro também de madeira com um fundo azul, e esse quadro tem alguns papéis e um papel de imagem de um lado e do outro lado, papéis com pequenos textos riscados. E eu estou utilizando óculos, tenho barba, estou aqui com vocês mais uma vez para a gente conversar sobre as coisas interessantes de linguística de corpos e por que ela realmente vale a pena se estudar. Para a gente falar sobre isso, como conversei, a gente falou sobre complexidade em um outro momento, outro vídeo, quem quiser conferir, que bom que existe a complexidade, né? Isso faz os vídeos não ficarem tão curtos quanto eu esperava, mas tem muita coisa para acrescentar que é bastante valiosa. Tá? E para poder falar sobre esses assuntos com contundência, e linguística de corpos é um tema que exige mesmo bastante atenção para falar a respeito, trouxe essa referência incrível aqui do Tony Berber. Então esses livros, eles são de um dos autores que eu vou referenciar, os links, as informações, os dados, as menções a eles vão aparecer aqui na descrição desse vídeo. E o Tony, ele vai ser muito importante para a gente, ele é um pesquisador brasileiro, ele é extremamente importante para a linguística de corpos, porque ele é um dos precursores, um dos pioneiros nesse ramo de pesquisa. E ele vai ser também muito interessante pra gente, além de ter 40 anos aí de muito estudo, de muita participação, de muito envolvimento, de muito engajamento nessa linha de estudos, que é uma linha de estudos muito promissora, que tem muito a revelar aí sobre linguagem. Se vocês se interessam, por exemplo, por inteligência artificial e também se interessam por processamento de linguagem natural, é um elemento que vai aparecer aí para vocês como um requisito, talvez, para se aprofundar e para ampliar o entendimento sobre isso. Então, o Tony, ele vai ter, além de uma série de livros, além de uma série de estudos importantes, um artigo que foi publicado, é um artigo que já não é tão recente, mas que tem um valor muito interessante para a gente hoje, falar e fazer esse panorama básico, assim, inicial, da linguística de corpos. E esse artigo se chama Linguística de Corpos, Histórica e Problemática. Está publicado na Cielo pela revista Delta, que é uma revista da PUC, é uma revista super interessante também, que vocês podem conferir nos links que eu vou indicar aqui, para a gente ter aquele referencial bem consistente, assim, e que tem muito a agregar. A revista Delta tem muitas publicações, publica até hoje, tem muita coisa bacana para ver lá, não deixem de conferir, então vou deixar os links dos dois, tanto o link na Cielo quanto o link da revista para vocês conferirem. E a partir desse artigo dele, que eu vou falar com vocês hoje, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que é essa linguística de corpos, para onde ela vai e de onde ela veio, né? Pelo menos esse percurso histórico essencial, tá bom? Esse artigo, no artigo do Tony Berber, Linguística de Corpos, Histórica e Problemática, o autor vai falar sobre, inicialmente, sobre o que é corpus, né? Então, quando a gente pensa em corpus, a palavra não faz uma referência, assim, simplesmente aleatória com a palavra corpo. Na verdade, essas duas palavras, elas têm a mesma raiz, né? Elas fazem parte da mesma família
de palavras. E essa palavra ela é bastante interessante, porque quando a gente pensa em termos de corpus, o que é esse estudo de corpus ou corpora, né? Corpora é o plural da palavra corpus. Essa palavra corpus, ela faz uma referência a uma coletânea, então um grupo de textos, pelo menos dentro do contexto da linguagem, em outros contextos vai querer representar outras coisas, né? Então uma coletânea de textos, e isso geralmente envolve um volume muito grande, um volume realmente significativo de textos. O Tony vai falar dentro desse artigo dele que isso acontece historicamente, do desenvolvimento de corpórea, né? Ou seja, de um número de conjuntos de textos que vão ser importantes para determinadas sociedades em determinados contextos. Essa seleção ela tem um interesse aí, é um trabalho realmente de seleção do que é relevante dentro do contexto em que ela é produzida, e ele vai citar alguns exemplos, entre eles da Grécia Antiga, que vai ser o corpus helenístico, né, que tem obras que são tanto da poesia quanto da mitologia e coisas que conversam assim muito com os textos produzidos pelos gregos. E depois a gente vai ter na Idade Média os corpos e coletâneas bíblicos, né, que vão ter trechos de passagens da Bíblia e são produções que acontecem já em um outro contexto. Aí ele vai falar que isso se estende, assim, historicamente. A gente vai ver que no século XX vai surgir um grupo de historiadores, de pesquisadores, de estudiosos, entre eles o educador Thorndike e também o linguista Boas, né, que são pesquisadores que vão ter um interesse pelo trabalho com corpórea. Só que esse trabalho com o design de corpos, né, que seria o desenvolvimento de corpos, ele vai ter um foco nesse momento, uma diferença bastante grande com o que a gente desenvolve hoje, por exemplo, um diferencial que envolve esse interesse específico em aprendizado de línguas. Então, quando a gente pensa nesses estudos, nesse momento, o interesse principal é na assimilação e na aquisição de linguagem e como esse processo acontece ou como funciona a língua para se pensar soluções alternativas no campo educativo mesmo, de aprendizado de novas línguas. Então, o interesse está bem segmentado, a gente pode dizer assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem um contexto que é bastante diferenciado pelo fato de tudo ser desenvolvido nesse momento, até esse momento histórico, até o século XX, né, meados do século XX, manualmente, ou seja, sem auxílio de nenhum recurso tecnológico. Imagina que de fato, uma coisa bem sofrimento, assim, um negócio bem difícil de se fazer, e digo sofrimento mesmo do ponto de vista mais prático, né? Não era uma coisa muito fácil e até não era muito vista com bons olhos. No artigo o Tony destaca um pouquinho essa questão também. E aí, imagina que era um processo bastante difícil. Então ele menciona o SEU, o Survey of English Usage, do Randolph Quirk, e ele fala que essa obra vai ser interessante nesse momento, até no final assim, de meados do século XX, ou seja, lá em 1953, é desenvolvido pelo Quirk em Londres, e esse corpus ele vai trazer a primeira feição do que é um corpus mesmo, assim, do que seria o desenvolvimento, porque tem algumas estratégias, uma concepção, uma organização desse material. Essa coletânea já vai ter uns interesses um pouco diferenciados mesmo, já não vão estar tão presos assim, por essa questão educativa. Vai ter algumas nuances assim, que são muito próximas do que se pensa sobre corpus dos tempos para cá. E uma coisa muito interessante também desse corpus é que ele já contém aí 1 milhão de palavras, o de word tokens, né, que é um termo específico para falar sobre palavras únicas. Só que tem uns probleminhas. Entre esses problemas que já foram mencionados, né, é que o processo é feito por meio de análise de fichas de papel. Então a gente tem um corpus, uma coletânea que é feita em papel. Então, numa análise e um processo de desenvolvimento totalmente manual e nada automatizado, ou seja, um trabalho assim mesmo, utilizar um termo meio erudito, né? Hercúleo, uma coisa de Hércules, uma coisa de, enfim, realmente admirável e que vai ser interessante pra gente, mas que não vamos dizer que tenha sido uma coisa fácil de ser realizada e certamente teve as suas falhas, as suas limitações, por razões óbvias, como são mencionadas, a falta de computadores, né? Não existia computadores disponíveis até esse momento. Aí, nesse processo, meados do século XX, a gente vai ter, nos anos 60, o aparecimento dos mainframes.
né, a gente tem a grande revolução, a ascensão da computação, ela aparece nesse contexto entre guerras, né, um momento que a computação, vocês sabem que nasce de um interesse em se desvendar códigos e também de se saber prever a localização e ter um planejamento estratégico para a guerra em relação a realmente o envio de bombas em localizações exatas, considerando longitude, altitude, latitude, uma série de informações assim, de dados que precisavam ser analisados. E a gente fala do termo computação, tem uma relação direta com a questão de se calcular, né? Então o computador nasce desse interesse, dessa calculadora, vamos pensar, expandida, né? Multidimensional, mais ágil, assim, monstruosa, vamos pensar nesse sentido. E que vai ganhando espaço dentro dos contextos de pesquisa e ganhando outras frentes, né? Então o mainframe ele abre essa possibilidade. A gente ainda não está com múltiplos processadores, não estamos falando sobre isso, né? É uma computação ainda que está engatinhando, mas que já oferece uma série de processos de automatização que não existiam, então geram vantagens em relação a certos estudos, principalmente para ciências, né? Que são muito relevantes e vão fazer toda a diferença para o desenvolvimento de novos corpórea, né? O que a gente vai ter também nesse processo, por outro lado, é uma virada que vai trazer transformações bem radicais mesmo. Tá? E essa virada tem a ver com a publicação do Syntactic Structures, do Noam Chomsky, que vocês vão ouvir provavelmente falar muito desse nome em outros vídeos aqui, e já devem ter ouvido falar, galera que se envolve mais com linguística, com estudos relacionados à linguagem, e é bacana também estudar a respeito, porque o Chomsky vai criar a gramática, vai conceber, né, essa gramática gerativa, e vai trazer uma perspectiva totalmente inaugural, assim, perspectivas muito interessantes sobre como funciona a língua, qual é a natureza dela, tem muito uma característica de um essencialismo, mas por outro lado de um racionalismo muito grande, né? O desenvolvimento de uma teoria que realmente se sustenta por proposições muito, muito interessantes e que não cabem nesse vídeo, tá? Noam Chomsky é realmente uma figura muito, muito forte, muito importante para a linguística e também muito polêmica dentro e fora da linguística, né? E é uma figura muito, muito interessante para a gente, com certeza. E o que essa linha de pesquisa ela vai trazer? Ela vai gerar um interesse muito grande por parte dos linguistas, vai mudar um pouco o olhar em relação ao que estava sendo feito, e aí não que possa dizer que isso impediu totalmente o avanço da linguística de corpos, mas refreou muito, né, um movimento que estava acontecendo. Por outro lado, nesse mesmo período, a gente tem o desenvolvimento do Brown Corpus, que é feito em 1964 pela Brown University e que vai ser o primeiro, assim, o estandarte, né? Vai ser realmente um dos mais representativos, assim, corpos que a gente pode ter em vista e que vão realmente criar um caminho, assim, uma forma realmente de pensar o desenvolvimento dessas pesquisas, porque vai ter todas as características fundamentais do que vai ser realmente a linguística de corpos como uma prática, né, como um campo de estudo. Isso porque, tanto pela organização, pelo planejamento do projeto e pelo fator da computação. Então, é o primeiro corpus que vai ser desenvolvido por meio de recursos computacionais. Esses recursos ainda são muito rudimentares, tá? Não é nada uma coisa surpreendente, como eu mencionei, na época dos mainframes a gente não está falando de uma coisa muito sofisticada, mas que já é bem diferente do início da computação e que já é completamente distante da análise manual e do desenvolvimento de corpóreas de modo meio artesanal, como era feito até então. Então, vocês podem gravar esse nome, o Brown Corpus, vai ser extremamente significativo e é meio que um passo inicial para a gente entender o que é a linguística de corpos. Tá? Então aí tem toda uma organização em relação a categorias, a dados, e se considera essa questão dos objetivos do desenvolvimento daquele corpus, as possibilidades, então abre vários campos aí de estudo dentro da linguística. A partir do Brown Corpus, muita coisa vai surgir, né? Novas pesquisas vão aparecer, elas vão acontecer de modo gradual, então tem toda uma movimentação, a gente tem momentos bastante ímpares aí na década de 80, o desenvolvimento o uso de análise fatorial, né? A gente vai ter o desenvolvimento da análise multidimensional, que são temas muito complexos mesmo,
que exigem outros vídeos, por isso que esse é o Linguística de Corpus 1, né, Corpus Linguistics 1, é o nosso primeiro passo para a gente começar a pensar a respeito de linguística de corpos. E aí vão aparecer figuras muito importantes, né, não somente na Europa, como também nos Estados Unidos e também aqui na América Latina. Entre essas figuras que vão aparecer que são bastante relevantes para a gente, de uma maneira inicial, tá? Não é possível contemplar todos os autores, mas a gente com certeza tem que mencionar, além do Tony Berber, também o Douglas Byber, o Anthony Lawrence, né? O Douglas Byber, quando a gente pensa na AMD, né? Análise multidimensional, o Anthony Lawrence, quando a gente pensa no desenvolvimento de softwares que vão ser cruciais para o avanço de pesquisas em determinados aspectos. A gente também vai ter o Rapin, Jesse Egbert, Michaela Malberg, também a Tove Larsson aí que está super engajada e desenvolvendo muita pesquisa, né? E a gente tem grupos de pesquisa espalhados aí pelo mundo que estão cada vez mais se multiplicando, né? Pelas demandas que estão surgindo, pelas possibilidades investigativas que são cada vez maiores. Entre eles, o grupo de estudos de linguística de corpos que se encontra na PUC, também vou deixar a indicação aqui para vocês, que é um grupo fantástico, que é um precursor mesmo, é extremamente pioneiro, faz pesquisas dentro de contextos muito diversos, né? Não tem nem como eu citar, assim, todos eles, mas vocês podem pensar em coisas que estão relacionadas tanto com música, quanto com cinema, né? Tem Márcia Verano Pinto, que a gente não pode deixar de citar também aqui como pesquisadora, e está em uma dessas obras, tá em várias dessas obras, na verdade. Essas obras que eu mostrei para vocês são alguns exemplos de algumas dessas obras que são interessantes, né? Esse é Análise Multidimensional, uma obra do Tony Berber em parceria com a Márcia Verana Pinto e Organização, então tem vários pesquisadores aqui, entre eles alguns que eu mencionei. Também tem A Língua Portuguesa no Computador, que é um livro, assim, até certo ponto antigo, de linguística de corpos também, mas uma organização do Tony e que é da Mercado de Letras, né? É uma editora bem interessante aí nesse momento, porque apresenta alguns dos passos iniciais, né? Um contexto um pouco diferente. A gente está há 22 anos, aí, uns 20 anos à frente dessas publicações, mas elas já mostram esse processo de evolução, também esse interesse de pesquisas direcionadas para a língua portuguesa. Então tem muita pesquisa focada em língua inglesa e algumas outras línguas também na Europa, no contexto da Europa, mas a gente também tem na América Latina isso aparecendo com grupos de pesquisas, como eu mencionei, com alguns pesquisadores que já ganham cada vez mais espaço e estão fazendo descobertas realmente muito significativas e que se demonstram importantes para essa evolução da inteligência artificial, né? Outro livro aqui também que eu segurei é o Caminhos da Linguística de Corpos. Essas referências eu vou deixar todas aqui abaixo para vocês poderem entrar em contato, se aprofundar mais, se tiverem interesse. Eu acho que o interesse vai surgir inevitavelmente. Então a gente tem esse movimento realmente de expansão dessa linha de pesquisa e, como eu falei para vocês, tanto no processamento de linguagem natural quanto nos estudos relacionados a AI, inteligência artificial, a gente está no movimento realmente de ascensão dessa linha de pesquisa, que estão surgindo coisas muito interessantes. E o que o Corpus, de fato, oferece para a gente em matéria de conhecimento, de informação, né? Por ser uma coletânea de registros, né, de volume muito grande de textos, com especificidades, com características que são delineadas por meio de um projeto, ele é capaz de revelar características muito, vou usar uma palavra um pouco complicada, idiosincráticas, que nada mais é do que particulares, né, e significativas dentro de determinadas situações. Por que isso é importante quando a gente pensa, por exemplo, na computação, em termos gerais, né? E realmente direcionados a essa questão da inteligência artificial, até mesmo a gente pode estender isso para o metaverso e para outras realidades aí que se apresentam. Porque muito do que a gente fala sobre naturalidade em termos de comunicação tem a ver com uma máquina conseguir reproduzir um processo mental humano, né? E esse processo mental humano que a gente entende como os nossos processos mentais em geral, eles são feitos por linguagem, né? A gente é constituído por linguagem. Então, ter realmente estudos que conseguem capturar dados, né, numa escala muito grande, porque vocês viram que são milhões, a gente tem o Colca aí, por exemplo, que é um corpus que está disponível online, vocês podem pesquisar também, vou mencionar ele aqui, que tem bilhares de word tokens, então é um volume muito expressivo e que consegue trazer um retrato da língua, de diversas línguas, né, porque tem diversos corpora aí disponíveis também em outras referências, de outros idiomas e outros pesquisadores, em outros continentes e países.
e essas pesquisas elas conseguem trazer realmente o que existe de real, assim, de muito próximo à natureza de fato da língua e de como ela funciona, de como ela se reproduz, de como ela se transforma. Então a gente está falando sobre um estudo, de fato, uma linha de pesquisa muito empírica, né, que se utiliza aí bastante de dados, e tudo que a gente sabe que trabalha com dados se aproxima bastante da natureza e do que é fidedigno em termos de conhecimento, de informação e tudo mais. Sem querer, de forma alguma, diminuir outras áreas e outras linhas de pesquisa em linguística. A linguística aplicada é riquíssima, é diversa, a linguística gerativa também tem muita contribuição a oferecer, mas a linguística de corpos tem centenas de possibilidades abertas aí e que estão, como eu falei pra vocês, se expandindo pra caramba. Então fica aí meu convite pra vocês sobre esse tema e esse assunto, e vão ver mais vídeos pra falar sobre algumas dessas pesquisas super interessantes, tá bom? Até mais, até o nosso próximo vídeo, os nossos próximos vídeos sobre essas coisas diversas e conectando linguagem e tecnologia, porque não tem jeito, isso é simplesmente fascinante, tá bom? Um abraço a todos, até!